Hebreus, capítulo de número 11, os versículos de número 23 em diante, até o versículo 1 e 2 do capítulo 12. Deus tem uma palavra muito especial para nós nessa noite. Pela manhã, orando, Deus me deu essa palavra, confirmou que era ela, e eu chorei muito quando eu li essa palavra. Diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefité e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que tua palavra, Pai, fale a cada coração nesta noite, como falou ao meu coração nesta manhã, que nós possamos, ó Pai, sermos abençoados, edificados pela tua palavra. A carta escrita aos Hebreus, que aliás ninguém tem a certeza de quem é o autor, a maioria concorda que seja Paulo, eu também, mas ninguém tem uma certeza que foi ele quem escreveu. Mas essa carta foi escrita a hebreus, como diz o nome, né? Judeus de nascimento, pessoas nascidas em Israel, que estavam sofrendo perseguições por causa da sua fé em Jesus, e estavam muitos a ponto de desistir, a ponto de olhar para trás, a ponto de recuar, a ponto de retroceder.
Tamanha era a perseguição enfrentada pela igreja do Senhor nos primeiros séculos. Até o quarto século da era depois de Cristo, a igreja era terrivelmente perseguida. Como diz o texto, alguns mortos ao fio da espada, outros cerrados pelo meio, outros enforcados, outros arrastados pelas ruas, outros devorados pelos leões, pelas feras nas arenas, outros queimados ao fogo, outros crucificados. A igreja vivia estes dias exatamente desde o primeiro século até o terceiro século, quarto século, quando Constantino, imperador, ordenou que todos no império se convertessem ao cristianismo. Diz a história que ele, numa estrada, caminhando em perseguição aos cristãos, teve uma visão de uma cruz diante dele, e a mensagem dizia: por esta cruz tu vencerás. Ele imediatamente, depois dessa experiência que ele teve, ordenou que todos no império se convertessem ao cristianismo. Agora você imagina, pessoas vindas de diversos credos, diversas religiões, diversos hábitos, pessoas vindas de todo tipo de paganismo. Agora, de uma hora para outra, eles eram obrigados a se converter por imposição do imperador. Imagine a bagunça que se tornou a igreja. Aquelas pessoas que vinham de uma idolatria, traziam seus ídolos, outros que vinham de costumes pagãos, traziam seus costumes pagãos para dentro da igreja. E a igreja, a partir do quarto século, entra num período chamado o período das trevas, que vai até o ano de 1517, na Idade Média, quando um monge alemão chamado Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, um documento com 95 teses, 95 pontos em que a igreja estava errando, falhando, e a partir daí foi instituída então a reforma da igreja cristã, que por sinal é comemorado este mês, dia 31 de outubro é comemorado o dia da reforma cristã. Não é outro dia, é o dia da reforma cristã. Alguns tentam dizer, porque é o dia disso, é o dia daquilo, mas é o dia da reforma cristã, exatamente no dia 31 de outubro, relembrando o memorável ano de 1517, quando Martinho Lutero, então, instituiu a reforma, mostrando todos os erros em que a igreja havia caído, e trazendo novamente a igreja para as Escrituras. Bom, mas se a igreja foi perseguida, duramente perseguida até o século IV, até o século IV, quando a igreja era perseguida, a igreja era uma igreja de fé genuína. As pessoas que compunham a igreja eram de uma fé verdadeira. Por quê? Se eles declarassem cristãos naqueles dias, se eles tão somente declarassem que Jesus é o Senhor, eles já estavam incorrendo em perigo de morte. Terem suas cabeças decepadas, seu corpo cerrado, serem crucificados, jogados às arenas dos leões. Então, não era qualquer um que dizia, eu sou cristão. Ou eu tenho a Jesus como meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Para dizer isto, as pessoas tinham que realmente estarem dispostas à morte. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 10, 9 em diante, se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça, e com o coração se crê. Naqueles dias, bastava a pessoa dizer, eu sou um cristão, eu sou um imitador de Cristo, eu tenho a Cristo como meu Senhor. Era evidente que essa pessoa era um cristão. Isso até o século IV, quando a igreja era perseguida. Hoje não. Hoje você pode, por enquanto, dizer por aí que você é um cristão, propagar nas redes sociais que você é um cristão, que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu dono, ainda que não seja, na verdade, na prática, mas você não corre esse risco. Portanto, a igreja do século IV, até a idade medieval,
se tornou esta igreja? Uma igreja enfraquecida, uma igreja de um testemunho que deixava muito a desejar, porque nem todos que estavam dentro da igreja, nem todos que se diziam cristãos, eram cristãos de fato, porque era muito simples dizer-se cristão. Afinal, era a religião oficial do império. Afinal, era a igreja do imperador. Afinal, não havia perseguição depois do século IV. Mas até o século IV, não. Para você dizer que era um cristão, você tinha que estar disposto a morrer, como muitos morreram. Então, queridos, o que eu quero dizer é que toda a perseguição, queridos, a gente pode pensar, é ruim, é mal, mas toda perseguição sempre trouxe para a igreja fortalecimento, crescimento e purificação. Crescimento, fortalecimento e purificação. Pastor, o senhor está desejando que venha uma perseguição sobre a igreja? Olha, há um ano atrás, mais ou menos, ou pouco mais de um ano atrás, tem até o vídeo aí gravado, eu disse que uma grande perseguição, eu profetizei aqui que uma grande perseguição estava prestes a vir sobre a igreja do Senhor. Se essa perseguição tiver que vir, que venha, mas por determinação do Senhor. Não por alguma falha nossa, não por alguma escolha nossa. Eu fico muito triste quando eu vejo a igreja sendo perseguida por erros de seus dirigentes, por erros de pastores, por erros de cristãos. Mas quando a igreja está praticando o evangelho genuinamente, quando a igreja está sendo luz, está dando testemunho, e por isso ela é perseguida naturalmente, aí sim, nós devemos nos regozijar. Senhor Jesus Cristo disse também no sermão profético, aliás, no sermão da montanha, que nós deveríamos nos alegrarmos, deveríamos nos regozijarmos quando perseguidos, não por culpa de nossos erros, mas por causa da nossa fé. Então, se tiver que vir uma perseguição, que seja por determinação do Senhor e por a igreja estar cumprindo o seu papel de luz e sal desse mundo. Nada jamais, não jamais por nós estarmos falhando na nossa prática de fé. Mas, queridos, se essa perseguição tiver que vir agora, nós precisamos estar preparados. E esse capítulo de número 11 de Hebreus, que o Senhor me colocou no coração para trazer nesta noite, mostra que nós só podemos vencer pela fé. Hebreus capítulo 11 é o texto chamado de a galeria dos heróis da fé. Porque todos esses que são relatados aqui em Hebreus 11, tiveram destaque, venceram, tiveram êxito, saíram vitoriosos porque eles tiveram fé. Fé nas mais diferentes e difíceis situações. Vejamos, pois, o primeiro que nós destacamos aqui, desde o versículo 1, que vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não vê. Vários são citados aqui, mas eu gostaria de citar apenas do versículo 23 em diante, quando fala de Moisés. Olha só, queridos, a circunstância que Moisés nasceu era uma circunstância em que todos os meninos, as crianças que nascessem, na época que Moisés nasceu, eles eram o quê? Mortos. Mortos, isso mesmo. E Moisés foi escondido e livrado por um propósito de Deus. A primeira coisa que nós podemos destacar aí, queridos, é que Deus sempre tem uma forma, um jeito, um escape de proteger aqueles aos quais ele tem um propósito especial. Moisés tinha um propósito. O propósito de Deus através da vida de Moisés é que ele fosse o grande libertador do povo do Egito. E esse propósito se cumpriu. Quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, nada e ninguém pode impedir aquele propósito que Deus tem na vida daquela pessoa. Imagine, ele nasceu numa época que era para ele ser morto. Não havia nada que o protegesse. A mãe de Moisés coloca ele num cesto de junco.
dentro de num rio, para que a correnteza levasse. Ele poderia ser morto ali de outras formas, mas não. Tudo na vida dele ocorreu de forma a que se cumprisse o plano de Deus na vida dele. Ele foi criado na corte do Egito, mas chegou um momento que ele teve que fazer uma escolha. Escolhas na nossa vida são constantes. Vez por outra nós temos que fazer escolhas. E ele escolheu, a Bíblia diz aqui o texto, que ele escolheu ser maltratado, versículo de número 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha que escolha difícil, querido. Escolher ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo ou a alegria do pecado. O que se apresenta mais atrativo para nós? Não é a alegria por um pouco de tempo do pecado, do que o maltrato, do que o sofrimento, do que nós padecemos? Não é mais atrativo? Eu tenho duas escolhas, eu tenho que escolher entre ser maltratado ou por um pouco de tempo ter a alegria do pecado. Só, queridos, que todas as nossas escolhas, elas têm uma consequência. E a escolha que Moisés fez trouxe consequências benéficas, não só para a vida dele, como para toda uma nação que dependia da ação de Deus através da vida de Moisés. E ele fez a escolha correta. Ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E olha só que lindo o versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério ou o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Queridos, a nossa fé tem uma recompensa. Nós sofremos, sim. Padecemos, sim. Somos perseguidos, sim. Zombados, sim. Caluniados, sim. Mas esta fé, que além de nos sustentar, traz para nós uma recompensa. Olha só, porque ele olhou o que não estava vendo, como todos aqui pela fé fizeram. Ora, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos e a convicção daqueles fatos que nós esperamos. Então Moisés, sem ver, ainda que sem ver a recompensa que o aguardava, ele fez a sua escolha pelo sofrimento. Ele fez a sua escolha pelo caminho mais difícil. Ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Porque ele teve por maiores riquezas o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito. Olha que escolha difícil, querido. O sofrimento de Cristo ou os tesouros do Egito? Sofrimentos de Cristo ou os tesouros do Egito? Sabe o que é isso? Tesouros do Egito? As riquezas da maior potência mundial da época estavam no Egito. Moisés poderia ter tudo o que ele quisesse ali na corte do faraó. Ele seria o príncipe do Egito. Ele seria o homem principal da principal nação do mundo. Mas sabe o que ele fez? O historiador Flávio Josefo diz que desde criancinha, desde bebezinho de colo, Moisés já apresentava aquilo que ele seria. Conta-se a tradição que colocaram uma coroa na cabeça dele, ele sendo bebezinho de colo, ele pegou aquela coroa e jogou no chão. Ou seja, ele já estava dizendo, olha, eu não nasci para isto, eu não nasci para esta missão, eu não nasci para esta função. Os meus tesouros não são deste mundo. Os meus tesouros não são dessa pátria. Eu estou em busca de um tesouro celestial. Eu estou em busca de outra pátria, não desta. Egito não é o meu lugar. Não sou desse mundo. Moisés já sabia, desde bebezinho. E diz que
As mulheres que cuidavam dele na corte do rei, a filha de Faraó olhou assim e disse: isso não é um bom presságio, não. Não é alguma coisa boa. E aconteceu, chegando o tempo, o momento certo, de Deus cumprir o plano na vida de Moisés. Não foi com 40 anos quando ele matou um egípcio, não foi durante o período entre os 40 e os 80, mas foi com 80 anos. Com 80 anos, depois de Moisés já ter perdido toda aquela classe que ele tinha, toda aquela fineza da educação provinda dos palácios, depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, agora sim ele estava preparado e Deus o chama para a grande missão da vida dele. Agora sim Moisés estava preparado. E pela fé, ele deixou o Egito, versículo 27, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Sabe por que nós ficamos firmes? Mesmo a despeito das lutas, mesmo a despeito dos sofrimentos, mesmo a despeito das provações, é porque nós estamos vendo o invisível, aquilo que ninguém vê. Nós estamos vendo o futuro glorioso que nos aguarda, nós estamos vendo a nossa pátria celestial que não é desse mundo, e graças a Deus que a nossa pátria não é desse mundo, amém? Porque infelizmente nesse mundo nós vemos muita injustiça, nós vemos muita corrupção, nós vemos muita maldade, nós vemos tanta coisa ruim que nós pensamos: graças a Deus que eu sou apenas um forasteiro aqui nesse mundo, graças a Deus porque o meu tempo de passagem aqui nesse mundo é bem curto, graças a Deus porque nós estamos caminhando para uma pátria celestial, oh aleluia, e estamos prestes a chegar porque Canaã é logo ali. Aguente firme aí, meu irmão, aguente firme, minha irmã, porque nós estamos chegando lá e vamos chegar lá em nome de Jesus, amém? E diz o versículo seguinte que pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Olha só, pela fé Moisés, já naquele tempo, antevendo o sacrifício perfeito de Cristo, que viria muito tempo depois, ele celebrou a Páscoa, tipificada ali por um cordeiro, cujo sangue daquele cordeiro, espargido ali sobre os umbrais das portas, trouxe livramento sobre os filhos de Israel. Olha só, ele não estava vendo ainda aquilo que hoje nós vemos. E no final, aqui diz, nesse capítulo 11, que estas pessoas, tanto Moisés como os heróis da fé, como todos que foram perseguidos, que foram mortos, eles morreram sem ver, sem alcançar a promessa. Eles morreram sem contemplar aquilo que hoje nós estamos contemplando, o sacrifício vivo de Cristo na cruz por nós. Eles morreram, mas não foram aperfeiçoados sem nós, porque Deus tinha reservado para nós algo melhor. Deus tinha reservado para nós vermos a concretização desse plano que Deus estabeleceu antes mesmo da criação do mundo. Por isso que Paulo, na carta que ele escreveu aos Colossenses, também aos Efésios, ele vai dizer que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar todas as coisas, Deus já havia pensado em nós e já havia estabelecido um plano pelo qual nós seríamos salvos. O Cordeiro, na verdade, ele foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus já havia determinado enviar o seu Filho para que ele pudesse morrer pela humanidade, pois de antemão ele já sabia tudo o que iria acontecer. Ou você acha que Deus não sabe o que vai acontecer? Você acha que as coisas pegam Deus desprevenido? Não. Deus não perdeu o controle do universo. Na década de 80, cantor Raul Seixas, ele costumava cantar a música: Ei, anos 80, charrete que perdeu o condutor. Se naquele tempo, nos anos 80, as pessoas já viam o mundo
como uma charrete sem o condutor, uma charrete pronta a se perder num precipício. Imagine hoje, cerca de 40 anos depois. Mas isso é só impressão de quem vê o mundo, de quem vê a história não pela ótica da Bíblia. Capítulo 4 de Apocalipse diz que o Cordeiro, que foi morto, que vivo está, ele foi digno, achado digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. O livro contendo o resumo final, a conclusão final, a consumação da história desse mundo, ao Cordeiro foi dado para desatar os 7 selos, abrir os 7 selos e já de antemão determinar o que está para acontecer. Nós somos uma geração feliz, nós estamos vendo tudo aquilo que foi profetizado no livro do Apocalipse acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. E sabe por que nós somos felizes? Porque nós já sabemos o fim da história. Nós já sabemos que no final a igreja do Senhor triunfa. Ainda que venham as perseguições, ainda que venha tudo o que vier sobre a igreja, ainda que muitos digam, olha, esta é a noiva do Cordeiro. Coisa difícil e perigosa é falar da noiva do Cordeiro. De vez em quando eu tenho uns embates aí pelas redes sociais, e chega uma hora que o Espírito Santo fala, cale-se. Quem defende a noiva do Cordeiro é o Cordeiro. Quem defende a noiva do Cordeiro é o Senhor Jesus. Ele é quem defende a noiva do Cordeiro. Ainda que digam, a igreja do Senhor é isso. Ainda que digam, a igreja do Senhor é aquilo. Ainda que digam, essa igreja do Senhor. Eles não sabem de quem estão falando. Eles estão falando da noiva do Cordeiro. Lembrando que a igreja, a noiva do Cordeiro, na verdade, não é essa igreja visível que aparece ao mundo. Essa noiva do Cordeiro é a igreja invisível. É a igreja, não essa igreja institucionalizada que nós estamos vendo. Não essa igreja composta de todo tipo de gente que muitas vezes realmente deixam a desejar na sua fé, que muitas vezes trazem os escândalos. A igreja do Senhor somos nós, eu e você, que estamos guardando a nossa fé, que estamos purificando as nossas vestes, que estamos com a nossa lamparina acesa, que estamos portando azeite dentro dela. Essa é a igreja do Senhor, que muitas vezes fica invisível, que muitas vezes não é vista, mas a sua luz está brilhando no meio das trevas deste mundo. E no momento certo, no momento exato, nós teremos o nosso encontro com o Cordeiro, seremos arrancados desse mundo. Amém? Se antes da tribulação, se no meio da tribulação, se depois da tribulação, como eu acredito, nós seremos tirados daqui, antes que tudo isso seja destruído. Mas até lá nós precisamos o quê? Guardar a nossa fé. No versículo seguinte diz que pela fé eles passaram o mar vermelho como que por terra seca. O que intentando os egípcios se afogaram. Eu gosto desse texto, eu gosto desse versículo. Pela fé, o povo passou o mar vermelho, o que intentando os egípcios se afogaram. Olha, existem algumas coisas que a gente para pensar, a gente lê, a gente fica maravilhado. Olha só, enquanto o Mar Vermelho foi uma estrada para o povo de Deus passar, para os inimigos do povo de Deus, foi o lugar onde eles estavam sendo sepultados. Para nós uma estrada, para eles uma sepultura. Para nós um caminho aberto, para eles um abismo de morte. Como é bom servir esse Deus. Diz o versículo ainda que pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Existem batalhas na nossa vida, irmãos, que nós não vencemos no mesmo momento, no mesmo instante,
na mesma hora. Existem batalhas na nossa vida que elas são vencidas pela perseverança. A maior parte das nossas batalhas, com certeza todas, são vencidas pela perseverança. E para que aquele povo visse as muralhas da cidade onde eles iriam entrar, onde eles iriam tomar posse, eles tiveram que rodear aquela cidade, rodeando aquelas muralhas durante 7 dias. 7 dias. Muitas vezes nós queremos uma vitória imediata. Ah, Senhor, porque essa bênção não foi alcançada logo? Porque isso que eu busco eu não consegui logo? Não. Durante esse tempo de espera, durante esse tempo de perseverança, a sua fé tem sido aperfeiçoada. O seu caráter tem sido moldado. Você está sendo trabalhado. Mas no tempo certo, Deus concede aquilo que você busca, aquilo que você está lutando. Mas temos que perseverar pela fé. Caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Isso mostra, olha, não importa o passado da pessoa, não importa o que a pessoa fez, o importante é a partir do momento que ela creu, a partir do momento que ela teve uma mudança de vida. Aqui, no meio da galeria dos heróis da fé, é incluída uma prostituta, uma meretriz. Alguém pode dizer assim, mas como? No meio de tantas pessoas honradas, dignas, mas Deus não leva em conta o passado da pessoa. Ele leva em conta aquilo que a pessoa é no presente momento e o que será no futuro. A partir do presente momento, quando ela faz uma decisão de ter a sua vida transformada, é a partir daquele momento que é levado em conta e o seu passado, como diz a palavra, é passado, já não conta mais. Aí diz o versículo em seguida, e o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas. Agora, queridos, agora que vem, parte linda, eu chorei enquanto eu estava meditando nessa palavra pela manhã. Como disse o salmista, enquanto eu meditava, uma chama ardia no meu coração, e eu chorei, lendo, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Eu estava lendo essa passagem aqui, ó, ajoelhado aqui essa manhã. Eu não contive as lágrimas. Pensei, meu Deus, quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para não desejarmos a perseguição, não desejarmos as calúnias, os ataques, não desejarmos, ó Pai, tudo isso que nós temos visto, ó Pai, que está vindo e ainda está para vir sobre a igreja. Essas pessoas aqui que viveram nesse tempo, diz a palavra, que elas venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Eles sofreram, mas também eles fizeram proezas. Olha só, olha quanta proeza, gente. Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, de onde não tinham força, eles tiraram força. Na batalha eles se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. O que a gente mais vê na vida de heróis da fé, não só dos tempos bíblicos, mas daqueles que vieram depois dos tempos bíblicos, e
que nós ainda vemos hoje. De vez em quando eu leio alguns relatos de cristãos sofrendo em países comunistas, em países islâmicos, onde é proibido a fé em Jesus. E o que mais me comove, o que mais me emociona quando eu leio esses relatos, essas biografias, é saber que cristãos foram colocados, isso é verídico e verdadeiro, tem acontecido até hoje em muitos países. Cristãos foram enfileirados assim num paredão, com toda a família. E aí chega o algoz, o atirador, pergunta para o pai, o chefe da família: e aí, você vai negar a sua fé? Ou nós podemos começar a execução? Vamos começar pelo seu filho menor, que tal? Podemos matá-lo na tua frente? Ou você vai preferir vê-lo vivo e negar a sua fé? O que mais me emociona é a criança dizendo: não, pai, não negue a Jesus, pai. Não negue a Jesus. Nos encontraremos no céu, pai. Nos encontraremos lá. É só questão de alguns minutos de sofrimento, pai. E o pai, o chefe da família, muita dor no coração, ele diz: não nego a minha fé, não nego Jesus. E vê a criança sendo morta na frente dele. Você teria coragem? Você que é pai, mãe? Aí depois o algoz pergunta: você ainda pode salvar o restante dos seus filhos? Ainda pode salvar sua esposa? É só você negar a sua fé. Isso acontece até hoje. Países onde é proibido pregar a fé em Jesus. Países de regime comunista, países islâmicos. É hoje. Aí o pai de família, o chefe, disse: não nego a minha fé. Ou seja, eles, como Moisés, permaneceram firmes. Ficaram firmes como vendo o invisível, que diz no versículo. Vendo o invisível, vendo aquilo que viria depois, a recompensa que estava por vir. E aí, por fim, o chefe da família diz: pode me matar também. Depois disso, eu imagino o Senhor Jesus recebendo a família toda nos céus, dizendo: bem está, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo agora com o teu Senhor. Entra no descanso prometido. Desfrute agora das promessas que você não viu, mas contemplou pela fé e escolheu ao invés dos prazeres e das riquezas desse mundo. Gente, é fácil, não é? Mas estes heróis da fé, alguns venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Outros foram mortos, da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Mas nem todos eles tiveram esse êxito diante da perseguição e da espada. Muitos tiveram que ser mortos. E no fim, olha o que diz: as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Aquele pai de família, ele sabia que ele iria ter de volta seu filhinho, sua filhinha, sua esposa, através do quê? Da ressurreição dos mortos. Aquela mãe que viu a criança sendo torturada na sua frente, ela sabia que pela fé ela iria recebê-los de volta através da ressurreição dos mortos. Agora outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Pessoas das quais o mundo não era digno, preferiram enfrentar a tristeza, a perseguição. Tem algum sino de igreja tocando aí. Preferiram enfrentar
escárnio, açoite, preferiram enfrentar a morte ao fio da espada, alcançar a promessa, a melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Você está reclamando aí de um cancelamento? O que mais é falado? Está reclamando aí porque te ofenderam, falaram coisas que você não aceitou. Olha, aqui a palavra é bem clara. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados. Gente, isso aqui me arrepia quando eu leio. Foram cerrados. Imagine a dor de ser cerrado pelo meio, sem anestesia. Faz um cortezinho no dedo, como dói. Imagine cerrar o seu corpo pelo meio. Muitos discípulos, seguidores de Cristo, foram mortos assim. Foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Desamparados, aflitos e maltratados. Sabe o que é isso? Não podiam nem comprar uma roupa, andavam vestidos com peles de cabras e de ovelhas. Vai chegar esse tempo, vai chegar esse tempo. Eu tenho falado que, para o final dos tempos, eu só quero um espaço, um lugar onde eu possa plantar, colher, criar galinha e sobreviver até quando der, até que não tenha mais jeito. Aquilo que nós pudermos fazer pela nossa sobrevivência, vamos fazer. Quando não der mais, não der. Quanto nós pudermos vivermos e sobrevivermos, sem negar a Cristo, sem aceitar a marca da besta. Vamos vivendo, vamos enfrentando tudo isso, porque está determinado. Agora, queridos, sofrer por antecipação, não. Não precisamos sofrer por antecipação. O que eu digo por sofrer por antecipação? Sofrer por coisas erradas que nós fazemos. Sofremos perseguições por nós não darmos um bom testemunho. Sofremos perseguições por não fazermos escolhas corretas. Sofrer por antecipação, não. Mas no tempo certo, quando vier a perseguição, vamos estar preparados. Vamos estar firmes na fé. Vamos nos precaver, vamos fazer tudo o que nós pudermos para aguentar o máximo de tempo, sem negarmos a Jesus, sem renunciarmos à nossa fé, sem aceitarmos o sistema e o senhorio da besta. Aí diz mais, eles foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Eu acho linda essa parte. Homens, e aqui pode incluir também as mulheres, homens, no sentido geral, homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno. Sabe por que eles foram tirados desse mundo? Mesmo nesse contexto de dor, nesse contexto de sofrimento, de dificuldade? Porque o mundo não era digno deles. O mundo não era digno que eles vivessem aqui. Às vezes você se sente também assim como esses heróis da fé. Olhe para o mundo do jeito que está. Esse mundo não é digno de que eu viva aqui. Forasteiro, eu sou um peregrino em terra estranha. É assim que nós nos sentimos, né? Às vezes, nós nos sentimos na contramão do mundo. Eu penso, meu Deus, parece que todo mundo está certo e nós estamos errados. O errado virou certo, o certo virou errado. Meu Deus, que mundo é esse? Você faz o que é certo, prega o que é certo, diz o que é certo, e as pessoas dizem, você está errado.
Aí as pessoas fazem o que é errado, pregam o que é errado, propagam o que é errado, dizem o que é errado e todo mundo aplaude. Isso está certo. Parece que nós estamos na contramão do mundo, mas é normal que você se sinta assim, como que na contramão do mundo, porque esse mundo não é digno de nós. Aí, a conclusão do capítulo 11 diz: andaram errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E no final de tudo, nós quisermos sobrevivermos mais um pouco, fora desse sistema do anticristo, nós vamos ter que viver como esses cristãos aqui do primeiro século. Sem documento, sem identidade, sem dinheiro, sem poder comprar, sem poder vender, nos escondendo pelos montes, pelos lugares escuros da terra, para não aderirmos ao sistema. Prepare-se, esses dias estão chegando. Quais são os seus planos? Quando nós éramos jovens, nós costumávamos fazer planos a curto, médio e longo prazo. Se você tem planos a longo prazo, esqueça. Comece a pensar em planos curto e médio prazo. Porque não resta mais tempo. Eu falo isso com toda convicção. Quais são seus planos a curto e médio prazo? Eu já estou determinando os planos que eu tenho a curto e médio prazo, mas para longo não. Uma também porque eu já passei da meia-idade, mas já estou indo para a terceira idade, então nem adianta também ter planos para longo prazo. Mas se você ainda é jovem, pense muito agora nos planos para curto e médio prazo, porque não resta muito tempo. Aí diz mais: todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Que promessa? O que estava prometido desde lá do Éden? Gênesis 3,15. Que da semente da mulher Deus suscitaria um, que seria ferido no calcanhar, mas que pisaria a cabeça da serpente. O que foi prometido desde lá? Que os antigos esperavam um dia alcançar. Os profetas predisseram. Todos os tipos, simbologias dos sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para isso. Só que esses heróis da fé não puderam ver, alcançar essa promessa. Nós alcançamos. E estamos contemplando a promessa hoje, que foi a morte de Cristo como sacrifício pelos nossos pecados. Então, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha, Deus reservou para nós, nesse tempo, algo melhor, que foi a morte do seu Filho na cruz por nós, que foi o sacrifício de Cristo pelo perdão dos nossos pecados. E sem isto, estes não foram aperfeiçoados, porque Deus tinha reservado para nós algo melhor, a concretização de todas as promessas feitas a todos os heróis da fé, desde o Antigo Testamento até os dias do Novo Testamento. Olha que privilégio, nós somos uma geração privilegiadíssima, porque vimos a concretização das promessas e estamos vivendo esta concretização das promessas. Para concluir então, versículo 1 e 2 do capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando
a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos, o conselho final do escritor dessa carta é: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem é essa grande nuvem de testemunhas? Alguns acreditam que é não somente as pessoas que nos observam neste mundo, e você pode ter certeza que você tem uma arquibancada de pessoas te observando, analisando cada ação sua, cada atitude, cada palavra, cada gesto. E nós, além de todas as pessoas que nós temos a nos rodear, temos os anjos, e alguns ainda acreditam que esses heróis da fé, que não puderam alcançar a promessa, mas sabem que nós estamos nesse propósito, que nós estamos nesse intento, que nós estamos nessa luta aqui, nesse mundo, eles torcem pelo nosso sucesso. Eles estão aguardando lá no céu o dia da nossa chegada, o dia do nosso triunfo final, para nos unirmos com eles, celebrarmos as bodas do Cordeiro no céu. Enquanto isso, eles estão lá torcendo. Vamos, igreja do Senhor, vamos, vocês são fortes, vamos, vocês já venceram o mundo, vamos, vocês já venceram o maligno, vamos, vocês vão passar por essa, vamos, vocês vão conseguir viver, vamos, vocês vão conseguir a vitória, vamos. E nós temos um grande sumo sacerdote intercedendo por nós ali, para que nós, como igreja do Senhor, possamos vencer, possamos não estarmos dispersos, não estarmos embaraçados pelo pecado, não estarmos aqui, olha, como que acorrentados, ou com peso nas costas a nos molestar, impedindo-nos de caminhar nessa caminhada da fé, nessa corrida rumo ao triunfo. Não deixe que o pecado venha te embaraçar. As situações embaraçosas da vida venham tirar a sua facilidade de caminhar, de continuar correndo essa corrida da fé. Não deixe que o peso inútil, tanto das preocupações, como de tudo aquilo que nós carregamos no mundo sobre nós, venha nos impedir dessa caminhada. Porque nós temos uma nuvem de testemunhas a nos acompanhar. Nós temos diante de nós uma carreira proposta. Nós estamos caminhando rumo à linha final de chegada. Nós estamos caminhando rumo ao pódio da vitória. E há um que intercede por você. Há um que derramou o seu sangue por você. Há um que intercede. Nós temos o Espírito Santo também aqui. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos o Espírito Santo aqui, o Consolador, o Paráclitos que está ao nosso lado aqui. E temos no céu a intercessão do Senhor Jesus, o único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens, o único que está ali, olha, intercedendo por nós, pela nossa vitória. Já imaginou se nós fracassarmos nessa corrida? Já imaginou se nós fracassarmos nessa missão? Que vergonha, que decepção. Como nós ficaremos diante dessa tão grande nuvem de testemunhas? Como nós ficaremos diante do nosso grande intercessor, que diz, olha, eu estive intercedendo por você, intercedendo o tempo todo. Eu enviei o meu Espírito Santo para estar junto com você, ali na terra. Você falhou, você tinha todas as condições de vitória. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus nos deu a fé para vencermos este mundo. Então nós não temos desculpa. Olha, eu não consegui vencer, porque a tentação foi forte demais. Olha, eu não consegui vencer, porque esse mundo foi cruel demais para mim. Olha, eu não consegui vencer, porque eu fui fraco. Não, queridos. Nós temos as armas de guerra ao nosso dispor. Nós temos toda a armadura de Deus que está descrita em Efésios capítulo 6, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, espada da fé, escudo da fé, espada do Espírito, calçados preparatórios com a pregação do Evangelho. Nós temos todo o arsenal de armas ao nosso dispor. Nós não podemos perder essa guerra.
Nós não podemos perder essa luta. Nós não podemos desistir. Não podemos voltar atrás. Porque nós sabemos que não estamos sozinhos nesta guerra. Conosco vai o Senhor. Vamos ficar em pé.